pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês da tela do Power Apps como que você consegue incluir caixas de seleção para um formulário que você tem atrelado a uma lista do SharePoint ou algum Excel que você tem aí como base de dados. Geralmente esses itens eles vêm como um combo box, né? E muitas vezes não é interessante para o usuário ficar selecionando ali daquela forma. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que você vai substituir esse combo box por caixas de seleção. Mas antes disso, você ainda que não é inscrito no canal, deixe aqui a sua inscrição, já deixe aqui também o seu like. Se você tiver dúvidas durante esse vídeo, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar te responder o mais rápido possível. Aqui embaixo tem alguns links importantes, tem o nosso canal do Telegram, onde a gente compartilha alguns conteúdos a mais aqui, gratuitos, né? Então entra lá. E tem aqui o link também do treinamento Power Apps na prática. Se você quiser ficar especialista nessa solução, dê uma olhada lá, porque eu acho que vai fazer muito sentido para você. Então depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então a construção do nosso aplicativo. Eu preparei uma base aqui do SharePoint, eu vou mostrar para vocês antes da gente iniciar aqui a nossa construção, né, do nosso aplicativo. Então eu vou mostrar para vocês como que eu configurei, né? A minha base de dados ela está no SharePoint e eu criei uma lista aqui nesse site de teste que eu tenho, onde eu recebo registros de uma pesquisa. Então vou vir aqui em conteúdo do site, vou mostrar para vocês a lista que eu tenho. A lista é essa aqui, pesquisa no Power Apps. Então olha só pessoal, eu tenho aqui algumas colunas, né? E são colunas bem simples, tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês rapidamente. Eu tenho uma coluna aqui de título, onde eu coloco o nome. Tenho aqui uma coluna de equipe, uma coluna de nota da equipe de projetos e uma coluna aqui de pontos de melhora e outra aqui também de comentário, né? A coluna que a gente vai focar aqui nesse vídeo é nessa coluna aqui, pontos de melhora, tá? Se eu abrir aqui o formulário do próprio SharePoint, eu vou ver que essa coluna aqui de pontos de melhora, né? Ela é um combo box onde eu posso escolher várias opções, tá bom? Lembrando para você, tá? Que essa coluna aqui ela tem que estar com uma configuração específica para essa funcionalidade funcionar lá no SharePoint. Então, para isso você precisa vir aqui em configurações, editar e tem aqui em mais opções, essa opção aqui, ó, permitir várias seleções, tá bom? Então você deve deixar isso aqui selecionado. Só apresentando aqui para vocês a nossa base de dados, não vai impactar tanto, né? Só tinha que explicar mesmo essa primeira parte aqui do pontos de melhora dessa coluna e como que ela está configurada para funcionar lá no nosso aplicativo. Agora a gente pode fechar essa base de dados aqui e vamos iniciar aqui um aplicativo, vir aqui na página inicial e vou iniciar um aplicativo aqui a partir do SharePoint. Quando a gente faz isso, né, a gente tem inicialmente aqui uma interface por onde a gente pode escolher no nosso site e aqui a nossa lista. A minha lista que a gente vai usar de exemplo aqui é essa aqui, pesquisa no Power Apps. Agora o Power Apps vai fazer toda aquela criação básica, né, de um aplicativo com as funcionalidades mais básicas, né, de adição de registros, alteração, exclusão e visualização. Então ele vai construir toda essa primeira base aqui, já construiu e aqui a gente já tem a visão do aplicativo. Então beleza, pessoal, olha só, se eu der o play aqui no aplicativo e for inserir aqui um novo registro, eu consigo ver, né, que aquele campo pontos de melhora, eu tenho ele também em combo box e não em caixas de seleção. Eu quero transformar isso aqui em caixas de seleção e eu não tenho uma maneira simples de fazer isso, simplesmente trocando o tipo de campo no formulário. Então olha só como que eu seleciono esses itens, né? Então vamos começar aqui as nossas modificações. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu tenho aqui, né, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho 3 telas. A primeira tela é a tela do Browse Screen, né, onde a gente vê todos os itens da nossa lista, né, da nossa base de dados. A outra tela é uma tela de Detail Screen, que é uma tela onde a gente vê os detalhes de cada item que a gente tem na nossa base. E uma tela de Edit Screen, que é a tela que o formulário fica no modo de edição e a partir dele a gente consegue modificar os itens que tem dentro da nossa base. O que eu vou fazer, pessoal? Eu não vou me preocupar muito com o formulário de exibição, eu vou me preocupar com o formulário de edição aqui, tá bom? Então o de exibição a gente teria que fazer os mesmos passos para ter esse campo mostrando aqui também, mas eu não vou fazer nele aqui agora para a gente não perder tanto tempo. Então eu vou logo aqui para o Edit Screen e a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vai ser adicionar um botão de edição, né, lá na tela inicial. Então aqui eu tenho esse botão de edição, que é esse lápis aqui, e aí eu vou copiar ele e vou jogar ele aqui no nosso Browse Screen. Então para isso eu vou selecionar a nossa galeria,
Vou selecionar aqui essa parte de edição e vou colar esse item aqui. Ele está com a cor em branco, então vou selecionar aqui uma corzinha em azul e só vou trazer ele aqui para o lado. Agora sim, a gente tem a opção de edição já na página inicial. Sabendo disso, pessoal, vamos agora para a nossa tela aqui, né, de edição. Então eu tenho aqui no meu aplicativo, eu já vou tirar aqui do nosso formulário, vou selecionar aqui o nosso formulário e vou tirar aqui esse campo de anexo. Não me interessa agora nesse momento. E agora, pessoal, se eu observar aqui, ó, eu tenho vários campos, né? E esses campos, eles são cards. Dentro desses cards tem os elementos onde a gente insere, né, as entradas de texto, as entradas de número, enfim, que a gente insere os dados, né, para que o formulário seja submetido para gravar na nossa base de dados. Então eu quero melhorar essa parte aqui, né, do pontos de melhora, né? Eu quero substituir esse combo box aqui por uma caixa de seleção. Então como que eu faço isso? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vai ser expandir esse card aqui. E aqui dentro, né, eu vou selecionar o combo box e vou excluir. Não quero mais ele. Não excluiu, né? Por que não excluiu? Porque aqui no avançado, né, esse formulário está bloqueado. Para você desbloquear ele, simplesmente vem aqui, ó, e clique em desbloquear. Agora ficou editável aqui para a gente. Então vou clicar aqui em Delete, apertar a tecla Delete, né? O combo box já sumiu. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente quer caixas de seleção dentro desse card aqui. E uma forma da gente mostrar várias caixas de seleção alinhadas, né, é criando uma galeria e inserindo dentro dessas galerias as caixas de seleção. Então, aqui no formulário eu tenho esse card e dentro desse card a gente vai adicionar agora, né, uma galeria. Então, vou vir aqui em inserir, vou vir nessa setinha aqui no canto, clicar em galeria e selecionar galeria vertical em branco. Se eu olhar aqui na árvore de elementos, pessoal, essa galeria está fora do meu card de pontos de melhora. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito nela, recortar, vir aqui, ó, na parte de pontos de melhora, vou vir aqui, botão direito novamente, colar. Colei, a galeria agora está dentro do nosso card. Agora eu posso até redimensionar ela aqui. Galeria redimensionada, pessoal, e agora a gente vai adicionar as nossas caixas de seleção. Então, eu vou vir aqui, ó, e selecionar aquela parte de edição da galeria. E quando eu faço isso, eu posso clicar em entrada e selecionar aqui o elemento de caixa de seleção. Uma vez que eu faço isso, né, eu vou só redimensionar aqui essas caixas de seleção. Vou colocar elas aqui mais para o meio. E agora, na edição da galeria, eu posso modificar aqui também para eles aparecerem alinhados. Beleza, pessoal. Agora a gente já tem a parte visual pré-formatada, pré-pronta, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó, e eu preciso colocar os itens que eu tenho de escolha lá no meu SharePoint para mostrar aqui na minha galeria onde eu tenho essas caixas de seleção. Como que eu faço isso? Então eu vou vir aqui, ó, selecionar a minha galeria, certo? E na minha galeria eu tenho a propriedade Items. Na propriedade Items eu vou utilizar a função Choices. Depois de Choices, a gente vai informar a nossa coluna e através da coluna ele vai trazer separadamente, né, distintamente os itens que a gente tem disponíveis para selecionar naquela coluna. Então em Choices eu vou passar a nossa base de dados, vou escrever aqui pesquisa no Power Apps, ponto, para acessar a nossa coluna específica. Nossa coluna se chama pontos de melhora. Fecho parênteses aqui, beleza, está adicionado aqui a nossa opção. Se eu ver aqui, pessoal, lá na minha lista, né, eu tenho 4 opções de adicionar aqui, né? Eu tenho 4 tipos de escolha lá para fazer no meu formulário no SharePoint. Eu já trouxe eles para cá na galeria e eles já estão mostrando aqui, só não estão mostrando a questão do texto. Então vamos modificar a questão do texto. Vou selecionar o checkbox selecionado, vim aqui, selecionei. E na propriedade text, eu estou vendo que por padrão ele está trazendo o texto opção. Eu não quero isso, eu quero trazer o que, né? Eu quero trazer o this item, que é o que é o this item, pessoal. This item é o item específico que está sendo trazido, né, dentro da galeria. Só que aí eu quero a propriedade value desse item. E olha só, quando a gente faz isso, a gente consegue trazer agora todos os itens que a gente tem de escolha lá no nosso SharePoint para cá, para a nossa galeria dentro do nosso formulário. E agora, pessoal, a gente trouxe, né, aqui para o nosso formulário essas escolhas, mas a gente ainda tem que fazer alguns tratamentos porque ele não vai funcionar por si só, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa
e a gente vai utilizar coleções aqui para a gente trabalhar, né, com as escolhas e depois o envio dessas informações lá para a nossa base de dados. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho uma propriedade dentro do meu checkbox, né, que faz o seguinte, ele mapeia quando a gente faz esse clique aqui ou quando a gente marca, né, o checkbox ou desmarca. A propriedade que mapeia esse check, né, é a propriedade onCheck. Então, vou selecionar aqui a propriedade onCheck, deixa eu achar ela aqui, onCheck, e ela está definida aqui por padrão como false, tá? Então, o que a gente quer fazer? Eu vou adicionar tudo o que eu escolher aqui dentro de uma coleção. Então, para isso, eu vou utilizar a função collect, que cria uma coleção para mim, e agora eu vou criar o nome de uma coleção aqui, que vai se chamar call.melhora. E aí, pessoal, eu vou inserir o que dentro dessa coleção? Vou inserir o thisItem.value, que é exatamente o item que eu acabei de selecionar. Então, tudo que eu selecionar vai para essa coleção. E agora, pessoal, eu também quero mapear aquilo que for desmarcado. Então, tudo que for desmarcado não precisa estar mais dentro dessa coleção. Então, eu vou tirar ele de lá. Então, para isso, eu tenho a propriedade onCheck. Então, clicado aqui no checkbox, eu vou vir aqui na propriedade onCheck, que está por padrão como false, e vou utilizar a função remove if, tá? Que é uma remoção de algum objeto de uma coleção com uma condição. Então, qual que é a nossa condição? Primeiramente, ele pede qual que é a coleção. Coleção é ponto de melhora, ponto e vírgula. Qual que é a coleção, pessoal? Qual que é a condição, na verdade? A condição vai ser se value é igual a thisItem.value. E por que esse value aqui, né, pessoal? Toda vez que a gente cria uma coleção e a gente não dá nenhum nome de coluna para a nossa coleção, a gente não nomeia as nossas colunas, né? E quando tem só uma coluna, automaticamente ela vai assumir o nome de value. Então, só a título de exemplo, eu vou clicar aqui em alguns itens e vou mostrar aqui para vocês, vindo aqui na opção de exibição, e eu tenho aqui fonte de dados, coleções. Olha só, call.de-melhora é a nossa coleção que a gente acabou de criar. Então, como eu já tenho o código para mapear os checks, né, as inserções dessas escolhas, eu já consigo ver aqui na minha coleção. E olha só aqui, pessoal, o nome da coluna se chama Value, tá bom? Então, eu tenho aqui prazo de entrega e atendimento. E agora, se eu fizer o uncheck aqui, ó, desselecionei aqui o prazo de entrega e atendimento, se eu voltar aqui na parte de coleções, eu já não tenho mais nada dentro da coleção. Então, até agora, pessoal, a gente já conseguiu inserir os itens aqui para mostrar no formulário de edição, tá, pessoal? Se você quiser ver isso aqui lá no formulário de visualização, você tem que adicionar isso lá também e fazer o resto das coisas que a gente vai terminar de fazer aqui agora. Então, até agora, a gente adicionou visualmente essa parte no formulário e a gente tem a funcionalidade tanto de incluir esses itens dentro de uma coleção quanto de excluir eles. Agora, pessoal, uma coisa que a gente vai tratar aqui que são os itens que são enviados do formulário para a nossa base de dados. A gente tem uma propriedade dentro do card, então aqui agora eu vou vir na árvore de elementos e vir aqui, ó, no card. Então, estou selecionado no card aqui, certo? E eu tenho aqui uma opção de update. No update, pessoal, é onde guarda os itens que a gente inseriu aqui dentro do formulário para eles serem enviados lá para a nossa base de dados. Então, ao invés de ser esse código aqui, que é o código antigo, de quando tinha o combo box aqui, eu não preciso mais dele porque não vai fazer mais sentido. Então, ao invés desse código, a gente vai passar a nossa coleção que contém todas as opções que a gente marcou ali na hora que a gente escolheu, tá bom? Então, a gente passou aqui a nossa coleção e, se vocês perceberem, a gente tinha 2 errinhos aqui e o primeiro erro já foi embora, já não temos mais ele, tá? Então, aqui agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou só ver qual que é esse segundo erro aqui e eu tô vendo que se trata de uma parte que era da questão visual aqui, né? Então, eu vou simplesmente apagar esse código que é relacionado a outro visual, não preciso mais dele aqui. Agora, eu já não tenho erro nenhum mais. Agora, pessoal, o que acontece, né? Tá acontecendo aqui agora que eu consigo gravar esses itens, né? Eu já consigo pegar esses itens aqui, jogar numa coleção e dessa coleção vir para o card e do card, né, que vai para o formulário e vai para a nossa base de dados. Tudo isso já está funcionando, certo? Depois eu vou testar aqui com vocês e mostrar o que
o que vai acontecer. Só que, vamos supor que a gente quer consultar um item. Se eu for consultar o item, pessoal, pensa comigo, eu não tenho ainda nenhuma funcionalidade que consegue visualizar o que está marcado lá na base de dados para trazer visualmente isso para mim aqui na minha tela. Então, eu também tenho que implementar isso. Como que eu faço isso, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, na parte de Browse Screen, tá? E vou implementar nesse botão aqui, somente nesse botão, tá, pessoal? Vou fazer só nesse aqui, não vou fazer no botão que está na tela de detalhes, para a gente não perder tempo. Mas depois é só você fazer o mesmo código que a gente fez aqui. Eu vou fazer o que então? Aqui, nesse item, né, nesse botão aqui de edição, eu já tenho esses códigos aqui de Edit Form, né, onde ele edita, ele pega o formulário, né, e coloca ele no modo de edição e navega para a página de Edit Screen, tá bom? Então, ele vai fazer o seguinte, vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem. Se eu clicar nesse botão, ele vai para uma página, né, do item específico para eu editar alguma informação aqui que eu queira editar, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Se eu clicar nesse botão, eu tenho aqui já dois códigos inseridos, tá? Eu tenho aqui o código do Edit Form, e tenho dois pontos e vírgula, e depois tenho o Navigate. Então ele coloca o formulário em modo de edição e depois navega para a tela de Edit Screen, conforme eu já tinha dito para vocês. Então agora, pessoal, quando eu clico nesse botão específico, né, ele está atrelado a uma opção da galeria. Então aqui eu tenho um item, aqui eu tenho outro item. Quando eu clico aqui, pessoal, eu já reconheço qual item que ele está referenciando, que a galeria está referenciando. Então vou fazer o seguinte. Aqui, pessoal, eu vou passar o que está marcado desse item, né? O que está lá na base de dados, eu vou trazer para uma variável para ela jogar para a minha coleção. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a função set, vou passar aqui a minha variável, eu não tenho nenhuma variável ainda, vou dar um nome qualquer aqui de var item. E vou passar o valor. Qual que é o valor, pessoal? O valor vai ser this item, que no caso, esse this item, né, é o objeto completo, né? Seria um registro daquele que a gente tem lá na nossa base de dados, com todas as colunas, com todos os campos certinhos. Então, beleza. Passei isso aqui para a nossa variável assumiu esse item específico. Agora, pessoal, eu vou passar para a minha coleção os itens que eu estou trazendo lá na minha base de dados, vou passar para a minha coleção, para eu mostrar naquele visual que eu tenho. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou utilizar a função clearCollect, certo? Do clearCollect, eu vou fazer o que, né? Eu vou informar a minha coleção, então call pontos de melhora, certo? Call pontos de melhora, vou passar o item agora. Qual que é o item? É minha variável var item pontos de melhora. Por que var item tem essa opção agora? Porque eu assumi ela aqui, ó. Eu consegui retornar o item para dentro dessa variável, certo? Então eu tenho isso aqui agora. Estou com a minha coleção com os itens que eu estou trazendo da minha base. A partir de agora, basta eu refletir no visual qual é os itens que eu devo selecionar, que eu devo mostrar selecionado. Agora, no checkbox, eu vou selecionar ele e o checkbox ele tem uma propriedade que se chama default, né? Que vários elementos têm essa propriedade. O que eu vou definir nessa propriedade agora, pessoal? Quais são os itens que estão marcados? Então, eu vou vir aqui agora, ó, vou selecionar this item value, tá? O que é o this item value? É o que está marcado. Vou referenciar o quê? Vou referenciar os itens que estão dentro da minha coleção. Então, para isso, eu utilizo essa funçãozinha aqui, ó, this value in, e aqui eu vou passar o nome da minha coleção, qual o ponto de melhora, ponto value, tá bom? Uma vez que eu faço isso, pessoal, eu consigo mostrar aqui dentro tudo que já está selecionado. Beleza? Então vamos testar aqui a nossa solução agora. Vou dar o play aqui no nosso aplicativo. Vou editar esse primeiro item, pessoal. Olha só, já está trazendo aqui a visualização do que estava marcado, tá bom? Então vou selecionar esse aqui, gestão do orçamento, e vou salvar. Beleza, salvei. Vou testar aqui outro agora. Vou testar esse segundo item aqui, que está com outros itens marcados. Então ele aparece aqui normalmente. Tá? Vou desselecionar esses itens aqui, vou salvar, tá? E vou mostrar para vocês que aqui está funcionando também, que eram os itens que eu tinha selecionado. E aí, pessoal, um último item que ficou faltando aqui é o seguinte, porque se eu der o play no aplicativo aqui e iniciar aqui a adição de um novo registro, né? Eu vejo aqui que os itens que estão sendo mostrados aqui
é o último item, né? São os itens marcados do último registro que eu consultei. Por quê? Porque quando eu inicio aqui a adição de um novo registro, eu não limpo, né, aquela coleção que eu tenho. Então, para isso é simples. Eu preciso vir aqui, ó, na opção de Browse Screen. E aqui nesse botão de adição, né, de novo registro, eu vou fazer o seguinte. Depois do New Form Navigate, eu vou fazer um Clear. Posso vir aqui e usar a função Clear, passando como parâmetro nossa coleção. Então agora, se eu der o play aqui no aplicativo e adicionar um novo registro, né, eu tenho aqui os itens em branco. Então eu vou adicionar um novo registro aqui no nome, vou adicionar aqui a equipe, sem comentários. E agora, pessoal, vou adicionar esses dois itens aqui, tá? Salvei. Beleza, salvo. Vou consultar aqui vou consultar aqui o registro. Lembrando, tá, pessoal, que aqui na tela de consulta, né, na tela de visualização, eu não adicionei aquele item, né, aquela galeria com as caixas de seleção. Então você precisa fazer isso aqui também. Agora aqui na tela de edição, se eu selecionar, eu trago todos os itens corretíssimos aqui. Vou mostrar aqui para vocês o outro também. Se eu editar aqui não tem nada, mas se eu editar aqui eu tenho os itens que eu selecionei da última vez, né? E eu posso mudar aqui, né? Então tá tudo certinho aqui, tudo funcionando numa boa. Consegui te ajudar com esse conteúdo? Se eu conseguir, novamente eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, deixe aqui a sua inscrição, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Novamente falando para vocês, links importantes aqui na descrição. Não se esqueça de dar uma olhada lá, acho que vai fazer muito sentido para você. Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo acesso e até mais.